Aliás, Coronel, amanhã, pela manhã, nós vamos conversar aqui mais uma vez com o Capitão Davi, Capitão Davi, que é da ABMIL, né, Associação Brasileira das Escolas Cívico-Militares, também com o prefeito de Paracatu, onde está sendo realizada agora a quarta edição dos Jogos Escolares, né, das Escolas Cívico-Militares, enfim. A Auriverde apoia e muito a iniciativa, porque a gente defende de fato a disciplina nas escolas e o resultado já aferido por onde é implantada essa modalidade, né, de escola, que é a Escola Cívico-Militar. E o senhor está em defesa desse projeto aí no estado de Minas, né, Coronel? É isso mesmo, Pitoli. Eu sou um grande parceiro do Capitão Davi. Estaríamos juntos, porque o GC seria em Brasília, mas acabou sendo transferido para Paracatu. Hoje eu estou aqui na cidade de Três Corações, onde nós temos aqui uma das 9 escolas cívico-militares da rede estadual. Eu estou nesse projeto, Pitoli, desde que eu assumi o meu primeiro mandato lá em 2019. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa dessas escolas no estado de Minas Gerais, desde que o governo federal lançou esse programa. Minas Gerais aderiu, o governador Romeu Zema aderiu ao programa, e nós temos aqui no estado, desde então, 9 escolas da rede estadual. Essas escolas, Pitoli, elas eram, né, quem tocava esse programa eram os militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea, mas o governo federal, eu falo que o desgoverno federal, sem escutar a comunidade escolar de forma unilateral, de forma ditatorial, encerrou com esse programa dia 31 de dezembro de 2023. Ele colocou para fora das escolas mais de 900 militares que cooperavam com mais de 200 escolas no Brasil inteiro. E aqui em Minas, nós fizemos uma intervenção junto ao governador Romeu Zema, que de pronto decidiu que Minas Gerais continuaria com o programa e colocou os bombeiros militares aposentados, os veteranos, nessas 9 escolas. E agora, Pitoli, é justamente isso que a gente está vindo aqui reforçar com a sua audiência, dizer que Minas Gerais pretende ampliar esse programa. O governador Romeu Zema abriu uma consulta para 718 escolas no estado de Minas Gerais, de 133 cidades, e a comunidade escolar está dizendo se quer ou não a escola. E depois, numa segunda fase, após ouvir democraticamente a comunidade escolar, o governo de Minas pretende ampliar esse programa, que apresenta resultados sensacionais aqui, não só na rede estadual, mas também na rede municipal, aí com a participação da ABMIL, que acaba de implantar uma escola lá em Paracatu, e tem também escolas, 6 escolas lá em Buritis, escolas em Riachim, escolas em São Francisco, escolas em Uberlândia. Então essa é a nossa luta, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você sobre os resultados dessas escolas. Eu que agradeço a chance de ouvi-lo, Coronel. Aliás, falando de resultado, numa das escolas de Buritis, aí em Minas Gerais, a secretária de Educação do município de Buritis, a Eliene, conversando conosco essa semana, nos passou um dado que é assustador. Para ter uma ideia, uma das escolas que teve a implantação do modelo cívico-militar em 2022, no último IDEB, registrou um salto. Da implantação, 5,2 era a nota do IDEB. Agora, no último índice, 7,5. Coronel, é um salto de 50%. Ou seja, é a melhoria na qualidade de vida destes alunos, olhando para o futuro destes, mas em especial para o presente da escola, do professor, das famílias que melhoram a relação com seus filhos. Ou seja, não é uma melhoria só nas notas, é uma melhoria num todo, não é, Coronel? Olha, eu fico tão feliz quando você fala lá de Buritis. Eu sou presidente da Comissão de Juventude da Assembleia, estive lá em Buritis, fiz uma audiência pública da Comissão de Juventude. Eu falo que o município de Buritis ele é uma referência, porque são 6 escolas da rede municipal, são mais de 1.400 alunos nesse programa, e nós vamos lá presencialmente justamente para falar, Pitoli, falar a verdade, né? Eu digo que contra números não existem argumentos. E eu tive uma oportunidade também, Pitoli, de falar sobre Buritis lá no STF. Dia 22 de outubro do ano passado, eu fui ser ouvido lá pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator de uma ação de partidos de esquerda tentando atacar esse programa, e depois que nós tivemos a oportunidade de falar lá, o próprio STF cassou uma liminar aí do TJ de São Paulo e permitiu que o governador Tarcísio
desse andamento à implantação das escolas cívico-militares. E você, Vitória, foi muito feliz ao citar Buritis e ao citar o IDEB. Eu digo que o IDEB foi uma régua que o governo federal, em 2007, criou. Eu digo que foi o próprio governo de esquerda que criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para avaliar a qualidade das nossas escolas. E muito me surpreende quando eu vejo aqueles que atacam esse programa não querer considerar o IDEB como uma ferramenta determinante para a gente dizer que o programa das escolas cívico-militares funciona. Funciona porque dá resultados que são possibilitados de serem quantificados nessa régua que é o IDEB. Mas muito mais do que isso também, existem outros temas que não são quantificados em números. É o ambiente da comunidade escolar. Eu quero compartilhar com você, Vitório, como eu disse, eu estou aqui em Três Corações, para quem não conhece, é a terra de nascimento de Edson Arantes do Nascimento, aqui no sul de Minas, o Pelé. E aqui em 2021, no meio da pandemia, nós trouxemos aqui para a Escola Estadual Olímpia de Brito, é uma escola aqui de Três Corações, que recebeu esse programa. E agora pela manhã, eu fiz questão de vir aqui para conversar com a diretora, a professora Deli, com a vice-diretora, a professora Nara, com os alunos, com os bombeiros que estão aqui. Cada dia que a gente vem aqui, Vitória, pisar no chão de fábrica, conversar com os alunos, você precisa ver, os alunos vieram falar comigo, ô coronel, eu sou coronel do Exército, né? Eles todos empolgados que eles vão fazer prova para a SPSEC, né? Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, né? Querem estudar aqui na ESA, na Escola de Sargento das Armas, que é aqui em Três Corações. Então nós temos aí outros querendo fazer medicina, relatos de alunos aqui que se formaram ano passado, que foram aprovadas aqui no Enem, aqui da Universidade Federal de Lavras, estão estudando administração. Então, é a modificação da realidade, especialmente dessas famílias em vulnerabilidade social. E outra coisa muito importante de pontuar, olha, eu vejo as pessoas falando assim, peraí, mas a escola cívico-militar não é uma escola militar, o pessoal está confundindo. E eu sempre digo que realmente não é uma escola militar. A escola militar, meu filho se formou no Colégio Militar do Exército em Belo Horizonte, e ele estudou lá, Vitória, justamente por ser filho de militar. Nós sabemos que as escolas militares do Exército, aqui em Minas Gerais nós temos o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, são escolas que foram criadas para dar prioridade de matrícula para os filhos de militares, porque os militares têm características próprias de movimentação, de transferência, então para não prejudicar a família, existe esse modelo de escola. E que a sociedade busca vaga nessas escolas e nós não conseguimos atender a todos. E a escola cívico-militar, Vitória, é uma escola democrática para todos, em que não existe prova, não existe seleção, ela é aberta para aqueles que mais precisam. Isso precisa ser pontuado. Hoje nós temos em Minas Gerais mais de 6 mil famílias que têm os seus filhos estudando na rede estadual, fora essas escolas como em Buritis, da rede municipal, e com satisfação das famílias. Eu digo que o cliente da escola é a família. A escola é um ambiente público, as escolas públicas mantidas pelo Estado, e que ali os usuários são as famílias e seus filhos. Nós, professores, servidores que lá estamos, somos servidores públicos que temos que atender aos interesses da família brasileira. Coronel, duas ponderações, duas colocações antes da próxima pergunta para o senhor. Tem uma ouvinte aqui, a Paulina Barbosa, pedindo uma unidade de uma escola cívico-militar em Janaúba, aí no estado do senhor, Minas Gerais, que é uma escola cívico-militar na cidade dela, Janaúba, né? A Paulina Barbosa. Outra consideração, Coronel, o senhor está em Três Corações, onde nasceu Edson Arantes do Nascimento, né? Nós estamos em Bauru, onde nasceu o Pelé. Pelé nasce aqui, né? O jogador de bola, filho do Dondinho, né? Ele começa... Ele nasceu aqui, mas ele foi explodir para o futebol aí em Bauru. Exato. A gente brinca o seguinte, Coronel, perdoe por interrompê-lo, o Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, o Pelé nasceu em Bauru. A gente puxa essa sardinha para nossa brasa aqui, porque embora é uma cidade que não tenha hoje um museu dedicado ao Pelé, e isso é inacreditável, mas enfim, é a nossa triste realidade aqui em Bauru, mas o Pelé, de fato, o jogador de futebol, é daqui que ele parte para o Santos, enfim, só para lhe contar essa história, Coronel. Mas vamos lá, tem uma outra questão para o senhor.
como combater o discurso da esquerda, que não basta judicializar, né, não basta atrapalhar via Supremo Tribunal Federal a implantação dessas unidades das escolas cívico-militares, mas como combater as mentiras. Nós veiculamos aqui, na última segunda-feira, um vídeo de uma professora mentindo descaradamente com relação às atividades da escola cívico-militar, até sugerindo que existe tortura dentro das unidades. Se o senhor não viu o vídeo, eu posso encaminhar, inclusive, para o senhor, porque é um absurdo de tanta mentira que tem contado ali, amedrontando pais. Por um outro lado, coronel, temos aqui mensagens, prints de conversas, senhor, que já também posso encaminhar para o senhor, de professores que oferecem pontos na nota para alunos que as famílias votassem contra a implantação da escola cívico-militar em unidades. Três pontos, essa é a proposta de um professor ou de uma diretora, não sei, enfim, até a mensagem está guardada aqui, dizendo assim, ó, se você e sua família votar contra a implantação da escola cívico-militar, 3 pontos na nota. Ou seja, a gente tem que confrontar isso também, não é, coronel? Olha, eu falo que é uma tristeza quando a gente vê que pessoas que são vocacionadas teoricamente para a educação fazem isso. Mas antes de alongar um pouco nessa pergunta, eu quero dizer para a ouvinte aí que falou de Janaúba está no processo, ela deve verificar isso, se ela entrar nas minhas redes sociais, lá no Coronel Henrique, no Instagram e no Facebook, nós temos escolas em Janaúba da rede estadual que estão sendo consultadas, a comunidade escolar está sendo consultada, então para que ela fique atenta aí, se ela quiser mais detalhes, ela me chama lá no meu Instagram que eu falo para ela quais são as escolas de Janaúba. Com relação, eu gostei muito dessa história do nascimento de Pelé, eu vou comentar aqui, eu vou almoçar agora com os amigos aqui em Três Corações, realmente, Edson Arantes nasceu aqui, mas o Pelé nasceu em Bauru. Vou levar essa ideia aí da nossa querida Bauru. Agora, Pitoli, eu participei de uma audiência pública promovida pela esquerda lá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e eu fiquei, Pitoli, 5 horas esperando para ter direito à fala, porque a audiência foi organizada de uma forma, e eu venho dizer aqui que eu respeito a autoridade do nosso regimento interno lá da Assembleia, em que todas as comissões e a casa é essencialmente presidencialista, e quem decide o rito das audiências é o presidente, mas nós tivemos naquele dia, e eu quero compartilhar com você, nós tínhamos vários deputados no início da Assembleia, mas foi organizada de forma que todos os convidados falariam antes dos deputados. E os deputados tinham outros compromissos e foram saindo. Então, foi uma forma indireta de cercear a liberdade dos deputados falarem. Mas eu fiquei pacientemente, esperei durante 5 horas para ter direito a falar. A audiência começou às 14 horas, eu fui falar às 19 horas. E nessa audiência, Vitória, não foi convidada nenhuma professora, nenhuma diretora das 9 escolas que funcionam em Minas Gerais. Por quê? Porque elas iriam falar lá a verdade. Imediatamente, eu, como presidente da Comissão de Juventude, estou com uma audiência pública convocada, nós entramos em recesso na Assembleia, vamos aguardar a volta do recesso escolar, e no início de agosto nós vamos falar a verdade, Vitória. Nos resta falar a verdade. Eu falo com você, que eu agradeço muito aí mais esses relatos da manipulação que tem sido feito por aqueles que querem se apoderar do ambiente escolar. Eu digo que a educação, ela não é pauta, ela não é propriedade de nenhuma vertente ideológica. Ela é propriedade do povo brasileiro, das famílias que têm nas escolas, nas universidades, um ambiente, eu repito, um ambiente público em que os servidores devem estar ali para servir a população. Mas nós sabemos que isso não está acontecendo. Então, Vitória, o que a gente tem que fazer? Fazer isso que você está fazendo de forma brilhante. Eu, mais uma vez, te agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para o Brasil inteiro, de pedir às pessoas que compartilhem essa conversa nossa, que entrem nas nossas redes sociais e deixem também os seus comentários, porque nós vamos levar, Vitória, a coisa aqui em Minas Gerais está tão grave. Pra você ter ideia, o governador Romeu Zema suspendeu as consultas públicas que estavam sendo realizadas, também porque está agora no período escolar, mas também devido à enxurrada de denúncias da manipulação do sindicato dos professores que estavam indo na escola
né, entregando panfletos com inverdades, e também, você disse aí, você não é o primeiro que me disse, de professores dando ponto para aluno. Nós tivemos, no dia dessa audiência pública na Assembleia, Vitória, que foi na quinta-feira da semana passada, exatamente há uma semana atrás, os professores fizeram uma paralisação para permitir que os estudantes ficassem sem aula, e os estudantes foram lá para a Assembleia fazer manifestações uniformizadas, e eu gostaria de saber se estavam autorizados pelos pais. Provavelmente não, estavam sendo massa de manobra, né? Eu acredito que a escola, os estudantes deveriam também ter voz, mas eu acho que os pais irresponsáveis são aqueles que colocaram seus filhos ali. Ontem eu ouvi um relato, Vitória, de uma mãe de um distrito da cidade de Ouro Preto, e eu estava na estrada e ela falou assim: pelo amor de Deus, deputado, quem carregou meu filho na barriga 9 meses fui eu que coloquei ele no mundo, eu quero ter o direito de opinar, que eu quero a escola cívico-militar aqui em Ouro Preto. Eu não fui comunicada, eu não fui consultada, pelo amor de Deus, permita que eu indique aquilo que é o melhor para o meu filho. Então, nós precisamos, olha, falar a verdade. Eu descobri uma coisa nessa audiência pública. Eu ouvi 5 horas de mentiras coordenadas, porque não era uma linha só de mentiras, sabe, Vitória? Eram várias linhas de mentira, até para nos confundir na hora de fazer o contraponto. Então, o que eu sempre fiz no meu mandato e continuo fazendo é falar a verdade, é demonstrar para as pessoas que eu estou nas escolas. Minas Gerais, você deve saber, são 853 cidades, é um estado, né, maior do que a França, com o maior número de municípios do Brasil, e é um grande desafio percorrer todas essas cidades. Você tem ideia, nós estamos falando de Buritis. Buritis, Vitória, fica a 800 quilômetros de Belo Horizonte, na fronteira com Goiás e com a Bahia, e nós estivemos lá 4 a 5 vezes para aprender lá com a professora Eliene, a quem eu mando um abraço. Eu vi que ela participou com você e com o capitão Davi lá direto de Paracatu. Nós temos que conversar com aqueles que sabem a verdade dos fatos. E você, Vitória, nós nos conhecemos lá no evento do PL lá em Brasília, e você é um instrumento da verdade da família brasileira. Obrigado. E a educação vai libertar a nossa família, vai permitir que as gerações de daqui a 30 anos possam construir um Brasil diferente, e eu acredito nisso. É isso que eu faço. Eu, durante 23 anos, trabalhei aí muito perto de São Paulo, aí na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, fui professor na Academia Militar e sei o bem que a disciplina, o bem que o ambiente escolar organizado faz para a nossa juventude. Eu não sei se você tem esse dado, Vitória, eu gosto sempre de falar, porque ele é muito didático para as famílias entenderem. Eu falo que um tempo de aula tem 50 minutos. Numa escola tradicional, quando a gente cronometra ali o tempo de bola rolando, o tempo que o professor tem efetivamente para dar aula, em média, algumas não têm nem esse tempo, mas em média, o professor tem 21 minutos de aula, 21 minutos de bola rolando. Quando a gente trabalha esses valores, a disciplina de forma amigável, de forma internalizada, esse comportamento que esses alunos adquirem dentro da escola cívico-militar, o tempo de bola rolando, Vitória, sobe de 21 para 41 minutos. Meu Deus. Então, o professor tem o dobro do tempo para transmitir o conhecimento. Só isso já explicaria os resultados da eficiência do IDEB. Exato. Porque o nosso professor, ele tem condições de fazer aquilo para que ele foi formado, e muito bem formado. Nós permitimos, Vitória, com a disciplina, que os nossos alunos brilhem através da ação dos nossos professores, que serão sempre aqueles fundamentais para a nossa educação no Brasil. Coronel, me permita, obrigado pelos elogios, Coronel, muitíssimo obrigado, mas me permita fazer uma colocação e uma analogia. Se a gente abrir um estabelecimento, uma padaria, 2 padarias, uma ao lado da outra, né? A gente tem uma célebre frase, que é clichê: quem tem competência se estabelece. Se tivermos ali 2 padarias, uma ao lado da outra, uma com um pãozinho quentinho a toda hora, né, um pãozinho crocante, gostoso, tal, e a outra, né, não oferecendo a mesma qualidade, muito provavelmente essa vai fechar em algum momento, porque não consegue se estabelecer. Durante algum período ela ainda se mantém,
mas a tendência é fechar. Por que eu estou fazendo essa analogia e apresentando essa analogia para o senhor, coronel? Entendo eu que se essa sociedade, em especial professores, sindicatos, né, aqueles que lutam contra a escola cívico-militar, eu gostaria que eles se dispusessem a tratar da seguinte forma: o município oferece as duas versões, a escola, vamos chamar de convencional, e a escola cívico-militar. Quem tem que decidir sobre o filho é o pai, é a mãe, é o responsável. Eu sei o que eu quero para o futuro do meu filho. Não é o professor da ideologia, não é o professor que doutrina, não é o sindicalista que vai decidir o que eu quero para o meu filho ou não. Então, já que a gente pode jogar dessa forma, vamos tratar assim? Eu sei o que eu quero, então vou colocar meu filho na escola cívico-militar. Se o outro pai, mãe, entende que o filho merece a escola convencional, que coloque ali. E a gente vai ver com o tempo que a competência, o resultado, vai mostrar quem vai se estabelecer, coronel. Porque daí a gente sai do nós contra eles, a gente sai desse maniqueísmo do é boa, é ruim. Não, o resultado vai mostrar, coronel. Porque é muito chato esse discurso da esquerda de tentar atacar. Faz o seguinte, deixa funcionar a escola civil militar e deixa funcionar a convencional. E vamos ver quem fica, coronel. Vitório, a sua comparação foi perfeita, né? Eu sempre cito um exemplo. A primeira escola cívico-militar implantada no estado de Minas Gerais é a Escola Estadual Princesa Isabel. Ela fica numa comunidade, numa favela, na comunidade do Sumaré, no bairro Aparecida, lá em Belo Horizonte. Eu estive lá, eu até publiquei esse vídeo nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @Coronel Henrique. Eu publiquei isso na sexta-feira passada. Eu tenho um vídeo lá em novembro de 2019, lá no final do meu primeiro ano de mandato, eu me reuni lá com a diretora, na época, a professora Rita de Cássia, e a vice-diretora, a professora Michele, quando nós anunciamos esse modelo. Cheguei na escola, a diretora nunca tinha me visto, e ela achou que eu já era, olha, o coronel que ia trabalhar na escola. Eu falei, não, eu trabalho nos bastidores, hoje eu sou deputado estadual, sou presidente da Frente Parlamentar em defesa dessas escolas, e nós estamos trabalhando para implantar esse programa. Aí ela falou, poxa, deputado, eu estou com muito medo. Eu falei, medo de quê, professora Daniela? Ela falou, estou numa região do crime organizado, estou numa reunião aqui do tráfico de drogas, agora vão chegar os militares, eu estou com muito medo das famílias tirarem os estudantes aqui da escola, porque vai chegar o militar, vai chegar a polícia. Eu perguntei assim, professora, quantos alunos tem matriculados aqui hoje? Ela falou, tem 600 alunos, deputado. Eu falei assim, e a senhora já teve quantos? Aí ela falou assim, não, a escola tem capacidade para ter 1.500 alunos. Eu falei, então, professora Rita, dá um tempo, vamos dar um tempo, deixa o programa acontecer para a gente ver os resultados. E eu garanto que a senhora vai ficar famosa. E hoje a professora Rita não é mais a diretora, ela foi substituída pela professora Franciane. E, Vitória, hoje a Escola Estadual Princesa Isabel Cívico-Militar tem 1.500 alunos matriculados e tem fila de espera. Então, essa sua analogia já funcionou nesses últimos 5 anos na primeira escola cívico-militar implantada no estado de Minas Gerais, no meio da comunidade do Sumaré. Eu frequento a escola, converso com alguns alunos, fui lá numa feira de ciências, aí conversei lá com o aluno William, o aluno Matheus, e ele me disse, ele falou assim, deputado, eu moro aqui perto, mas a minha mãe não deixava eu estudar aqui na Princesa Isabel, porque era uma escola muito violenta. E quando começou o modelo cívico-militar, ela deixou a gente vir estudar aqui, e agora estão vindo alunos de outros bairros estudar aqui na Escola Princesa Isabel. Então eu estou falando, Vitória, não é sobre narrativa. Eu estou descrevendo um fato real que a esquerda se recusa a enxergar. No dia que eu participei dessa audiência pública, na quinta-feira, em que eu disse que eu senti falta, que ali não tinha nenhum dos 9 diretores das escolas para contar a verdade, e convoquei a audiência pública em que vão lá todos os 9 diretores para falar, você sabe qual foi a decisão da esquerda? Entrou com um requerimento para fechar essas 9 escolas. Eles não querem que existam essas 9 escolas porque eles alegam que o programa é inconstitucional. Mentira!
mais uma mentira que a gente precisa aqui esclarecer. O modelo cívico-militar, o programa cívico-militar, ele não fere a LDB, ele não fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A nossa Constituição Federal, e eu falei isso lá no Supremo Tribunal Federal, a nossa Constituição Federal garante que a legislação da educação ela é concorrente entre União, estados e municípios para desenvolver os seus programas próprios, desde que não fira a LDB. E nós temos em Minas Gerais, eu acredito que em São Paulo também nós temos isso, nós temos um programa de sucesso, que é o PROERD, que é o Sim. Programa Educacional de Resistência às Drogas, em que os policiais militares vão na escola fazer essa educação dos nossos jovens. Nós temos aqui em Minas Gerais o PROGEA, que é feito pela Polícia Ambiental, que é o Programa de Educação Ambiental. E nós temos o PSI, que é o Programa das Escolas Cívico-Militares, que a única diferença é que, em vez do militar ir lá, eventualmente, ministrar uma instrução, esse militar passa a integrar o corpo, né, da escola como monitores e muito bem orientados. O militar sabe muito bem de hierarquia e disciplina, né, Vitória? E lá eles chegam e eles sabem que quem é o responsável pela escola é o diretor ou a diretora. Os militares são colaborativos, eles são assessores, são monitores, atuam de forma complementar fora da sala de aula, sem interferir no projeto pedagógico. Então, isso é muito bom que fique claro. Eu falo, né, Pitório, que falar a verdade para a esquerda é igual rezar uma missa. A gente tem que ir lá e repetir as mesmas coisas todos os dias. Mas isso é muito necessário, porque eu tenho a certeza, Pitório, que talvez a maior, e aí você foi muito feliz quando disse, quando nós somos atacados, é justamente porque talvez falte a nós uma cadeia de comunicação eficiente para que a verdade chegue de forma transparente para as famílias, sabendo, primeiro, que a gente não está inventando a roda. Esse programa já existe. E sabe o que eu disse lá no Supremo, Pittoli? Que a presença dos militares cooperando com a educação básica no Brasil, ela vem desde o Império. Dom Pedro II criou o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, não é uma novidade a participação desses homens e hoje dessas mulheres que têm uma formação para a cidadania muito bem consolidada, né? Porque aí eu faço uma defesa, né, Pittoli? O que é um militar, né? As pessoas, quando falam do militar, parece que estão falando de um ser de outro planeta. O militar é um cidadão brasileiro que, em algum momento da sua juventude, passou em um concurso público de uma instituição de Estado e foi integrar essa Constituição e atuou a vida inteira sobre rígidas normas éticas, morais, e quando ele se aposenta, ele deve estar, Vitória, e pode estar aonde ele quiser. E eu tenho certeza que o ambiente escolar é um ambiente que o militar pode contribuir muito. E, mais uma vez, eu chamo aqui um artigo da Constituição, Vitória, que é o artigo 205 da Constituição Federal, que diz que a educação deve preparar o indivíduo para a cidadania. Cidadania não tem lá no currículo, não é prerrogativa de quem é formado em letras, em português, em pedagogia. Isso é atribuição do cidadão brasileiro cooperar com a formação cidadã do nosso jovem. E nós, militares, temos essa habilidade desenvolvida durante toda a nossa carreira. Né? O militar, seja ele bombeiro militar, policial militar, do Exército, da Força Aérea, da Marinha, nós lidamos com os problemas e os desafios da cidadania, patriotismo, civismo, respeito, isso faz parte da nossa rotina. Então, é nisso que eu acredito. Esses profissionais estão completamente preparados para entregar, para devolver para a sociedade brasileira, dentro do ambiente escolar, cooperando com diretores, com professores, na formação cidadã, fora da sala de aula. Eu falo que a presença dos militares, Pittoli, vai da porta da sala de aula para fora. E tem uma vantagem, vai até a porta da casa do aluno, porque nós, militares, também estamos habilitados
a mediar esses conflitos sociais que até agora nós não falamos, né, Cláudio? Sim. Nós ainda não falamos da palavra segurança, porque as pessoas às vezes confundem, o militar está na escola para melhorar a segurança. E nós já estamos aqui há quase 30 minutos conversando e não falamos ainda também dessa vertente muito importante que é a segurança no ambiente escolar.